Vamos orar por ele, amém? Querido Deus, nós louvamos o teu nome, te agradecemos pela vida do teu servo, te agradecemos que mesmo em meio a tantas atribuições ele encontra tempo para se dedicar ao estudo das Escrituras, manuseando a espada do Espírito, e que agora o Senhor esteja iluminando os olhos do seu entendimento, que ele possa compartilhar conosco verdades, princípios, vida de Deus para as nossas vidas. Mas nos ajuda também a aplicar, que essa palavra não fique só no intelecto, que ela desça ao coração e que ela produza a vida abundante. É o que Cristo realizou por nós na cruz do Calvário. Oramos e te agradecemos em o nome de Jesus. Graça e paz, meus queridos. Amém. Cumprimentamos a amada igreja na paz de Cristo. Cumprimentamos também os amados irmãos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. O nosso muito obrigado pelo carinho, pela consideração de estar nesse momento aqui. Um momento de desfrute, de estudo da palavra do Senhor, que nós temos esse tempo de qualidade para nós podermos nos aprimorar um pouco no que Deus tem reservado para nós. Amados, o tema que foi proposto é José do Egito. Nessa exposição de estudos bíblicos, modelos de liderança, nós escolhemos José do Egito e colocamos a nossa meditação em o líder resiliente, José do Egito. Vamos para o último capítulo, que é Gênesis, capítulo 50, versículos 19 a 20. Falando em José, a gente tem muita coisa para ver, para conversar, e realmente ele é uma figura que se destaca muito no Antigo Testamento, né? E nos ensina grandes verdades para a nossa condução em nossas vidas, nos muitos aspectos que nós temos dentro da igreja, na família, no trabalho. José, ele é uma referência para qualquer pessoa que queira adotar um padrão de liderança por excelência, tá? Sobretudo pela capacidade dele de resistir nas adversidades. Daí nós colocamos ele como o líder resiliente. Resiliente é aquela pessoa que consegue resistir diante das adversidades, é aquela pessoa que consegue se adaptar. Resiliente não é o rígido. Resiliente é aquele que tem inteligência emocional, consegue se adaptar diante da dificuldade, ele refaz o pensamento e as estratégias dele e consegue superar as crises. É isso que a gente vai ver na história de José. Nós vamos ver um pouco. Então, fica capítulo 50, versículo 19 e 20. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém, Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Glória a Deus. Isso aqui foi José declarando para os seus irmãos, no momento de desespero em que seus irmãos estavam ali, já no Egito, junto com ele, e o pai Jacó tinha acabado de falecer, e diante de tudo que tinha acontecido, vocês conhecem bem a história de José, nós vamos fazer uma rápida retrospectiva, eles ficaram com medo de que José se enfurecesse em relação aos irmãos, relembrando tudo aquilo que foi passado, né, que foi experimentado por ele, pela rejeição que ele teve dos irmãos. E os irmãos achavam que naquele momento ele iria se vingar depois da morte do pai, mas não aconteceu isso. José, de fato, ele perdoou aos seus irmãos. Amados, eu separei também alguns slides de PowerPoint que eu queria pedir para Michael colocar, e é só para a gente ter um norteio, tá? Foi só apenas alguns rabiscos que a gente fez e uns pequenos resumos, para que a gente consiga abstrair não só os fatos que foram vistos, mais relevantes,
mas também a gente vê alguma aplicação prática dentro da perspectiva da liderança, tá? Que isso é muito importante para nós, enquanto líderes de ministério, líderes de nossas casas, tá? E líderes no trabalho também. E nós temos aqui diversos líderes em diversas áreas. Então, amados, tem aqui José do Egito, o líder resiliente, tá? Que foi a apresentação que nós fizemos. E numa breve parte introdutória, página 2, Michael, por favor, a gente vai ver justamente a questão da questão mesmo da parte inicial, né? José, aqui, José do Egito, ele é uma das figuras mais marcantes do Antigo Testamento. Ele é um tipo que aponta para Cristo, que é um antítipo. O que é o tipo? O tipo vem ser justamente personagens, cerimônias, rituais, que apontam para a figura que iria acontecer, que era justamente a figura de Cristo. Então, José, ele é visto por muitos teólogos como um tipo de Cristo. Ele se assemelha muito com Jesus em vários aspectos. É uma curiosidade que a gente pode abordar. José e Jesus, eles foram, por exemplo, amados pelo pai. José era o filho preferido de Jacó, tá? Então, ele era filho de Raquel, a mulher a qual Jacó amava. A gente sabe bem essa história. Raquel era filha de Labão, tá? E Labão, ele era também pai de Lia. E num tratado que eles fizeram, por amor a Raquel, o Jacó acertou com Labão de ter a mão da filha dele em casamento. E acertou com Labão de que trabalharia 7 anos. E trabalhou os anos se dedicando ao sogro, e quando foi para ele dar a Raquel, Labão, espertamente, né, vendo que a Lia era mais velha e estava ali ainda sem marido, ele pegou e empurrou a Lia na frente. E aí Jacó recebeu sem problema nenhum, mas ele se prontificou de trabalhar mais alguns anos pelo amor da vida dele, que era Raquel. E José, ele vem ser justamente o primeiro dos filhos de Raquel, junto com Benjamim. Então, José, além de ser o 11º filho de Jacó, ele também era o filho da mulher a quem ele amava. Mas só que Jacó, de uma forma imprudente, ele acabou demonstrando um amor por esse filho, que acabou destacando, diferenciando, ele acabou fazendo uma acepção dentro de casa. E isso provocou, de certa forma, um ciúme nos outros irmãos, que eram filhos de Lia. E isso veio ficar mais evidente quando Jacó, ele deu para José uma túnica muito de veste talar, colorida, segundo alguns estudiosos. Era algo que era símbolo de honra, símbolo de prestígio, conforme está testificado no capítulo 37, versículo 3º. Então, amados, para você ver como ele era amado por Jacó. E Jesus, ele era também um filho unigênito, a quem o seu Pai Celestial amava profundamente. A gente vê a testificação no versículo áureo da Bíblia, que é João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Então, ele deu o seu Filho amado para a humanidade. Outra coincidência: odiados e rejeitados pelos irmãos. José foi odiado pelos seus irmãos, que conspiraram contra ele. Jesus foi odiado e rejeitado por seu próprio povo. Então, assim como José foi rejeitado pelos seus irmãos, Jesus também foi rejeitado pelos seus compatriotas também, seus irmãos israelenses também. Tentados. José, ele foi fortemente tentado pela esposa de Potifar, mas resistiu. Jesus foi tentado por Satanás, aonde? No deserto, mas permaneceu sem pecado. Vendidos por preço. Olha outra grande curiosidade. A gente vai ver no capítulo 37, que José, ele foi vendido pelos irmãos por 20 peças de prata. E Jesus foi traído por Judas e vendido por quantas moedas?
30 moedas de prata. Outra curiosidade, levados ao Egito. José foi levado ao Egito como escravo. Jesus foi levado ao Egito por seus pais terrenos para escapar da ira de Herodes. Os dois pararam no Egito. Acusados falsamente é outra coincidência que tem na vida de José e de Cristo, mas Jesus-cidência. José foi falsamente acusado pela esposa de Potifar e logo em seguida foi preso. Foi preso injustamente. E o que nós vemos na vida de Jesus? Jesus foi falsamente acusado pelos líderes religiosos antes de sua crucificação. Outro aspecto relevante, que os dois foram exaltados após o sofrimento. Após anos de sofrimento, José foi exaltado à posição de governador do Egito. Jesus, depois de sua morte e ressurreição, foi exaltado e recebeu todo o poder e autoridade. Aleluia. Outra coincidência, perdoaram seus ofensores. Apesar da traição, José perdoou seus irmãos. E Jesus? Jesus perdoou aqueles que o crucificaram. Outro ponto, salvaram seu povo. Deus usou José para salvar seu povo da fome no Egito. Jesus, por sua vez, salvou a humanidade da fome espiritual do pecado e da morte. E para finalizar, o mal transformado em bem. A traição e o sofrimento de José foram usados por Deus para um bem maior. O mesmo se aplica ao sofrimento e à morte de Jesus, que trouxeram o quê? A salvação para a humanidade. Então a gente vê grandes semelhanças que tem na trajetória de José com a vida de Cristo, né? Então por isso José, ele é considerado uma figura tipológica, um tipo que aponta para Cristo, que vem surgir já lá, anos depois, consumando todas essas profecias, né? Então tudo isso foi vivenciado por José, essa luta, esse sofrimento, essa rejeição, essas adversidades, ser amado do Pai, por isso ele também pagar o preço por ser o filho amado do Pai. E a gente, para conseguir compreender melhor essa situação de José, a gente vai dividir em 4 fases para a gente ter uma melhor compreensão. Aqui a gente diz que José, ele é um exemplo de resiliência, fé e liderança servidora, e Deus transformou crises em oportunidades na vida de José. Gente, José é a prova de que quando você está no fundo do poço, literalmente, ainda há chances de você dar a volta por cima. Por que você fala isso, pastor Lorival? Porque José esteve literalmente no fundo do poço, tá? E isso nós vamos ver agora na primeira fase. Próxima página, Vichael, por favor. Então, o caminho da resiliência, provação e fidelidade, a primeira fase, traído e vendido. Nós já fizemos uma rápida pincelada, a gente vê no versículo 37, 5 e 11, e 39, 2 e 3. José era filho predileto de Jacó, esse favoritismo gerou inveja e ciúme dos irmãos. José foi vendido pelos irmãos por inveja. O Senhor estava com José e o fez prosperar. Então, amados, nós vemos aqui esses 3 pontos, que como nós estávamos falando, ele por ser o filho querido de Jacó, amado, ele atiçou a inveja dos irmãos, né? E para variar, José, ele tinha aquela ingenuidade, e Deus, ele se comunicava com José por meio de sonhos. E aqui testifica, no capítulo 37, a partir do versículo 3, os sonhos que José, ele veio ter. Então aqui falava que Israel amava mais a José, vendo os irmãos que o pai amava, ficavam com ódio dele. Aí no versículo 5 diz assim: teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais, pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Versículo 7, atávamos feixes no campo,
E eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhes disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Ele tinha aquela ingenuidade, ele não sabia guardar ali para não ofender, para não machucar. Ele ficava tão entusiasmado com as revelações que Deus dava para ele, que ele não conseguia se conter. E ele até por ingenuidade, ele falava para os irmãos ali contando: olha, eu sonhei com isso, achei um sonho maravilhoso, achei um sonho lindo. E os irmãos, que já percebiam a predileção de Jacó em relação a ele, já tinham aquela inveja. E quando ouviam esses sonhos, então aí mesmo é que eles ficavam com raiva de José, né? E aí o que acontece? Ele prossegue ainda falando sobre outro sonho, né? Teve ainda outro sonho, versículo 9, do 37. E o referiu aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Quer dizer, além dos feixes que estavam rodeando ele ainda vai sonhar com o sol, a lua e as estrelas, né? E essas estrelas são representadas pelos irmãos, as 11 estrelas. E contando ao seu pai, versículo 10, e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Então é a questão da visão terrena que se tem ali, momentânea, do pai e dos irmãos não conseguindo compreender como é que as promessas de Deus iriam acontecer na vida de José, e José revelando aquilo que Deus tinha contado para ele em sonho. Então, passado toda essa parte, esse momento, surge que talvez, pelo fato do pai ter percebido que o aumento do ciúme dos irmãos estava cada vez maior, José, em um dado momento, ele manda que o seu filho vá apacentar entre os irmãos o rebanho em Siquém. E manda José, talvez com a tentativa de aproximar mais José dos irmãos. Quando ele vai adiante e encontra esses irmãos lá nessa terra lá de Siquém, tá? Os irmãos, quando olharam para ele, se enervaram, ficaram com mais raiva ainda e começaram a tramar planos para dar sumiço em José. Planos para matá-lo. E pegaram José. Primeira coisa que pegaram logo foi aquilo que deu motivo de raiva para eles, que foi a túnica, tá? E ali eles ficaram tramando o que eles iam fazer. Rúben, o irmão mais novo, intercedeu pela vida de José, dizendo que não era para matá-lo, tá? E aí tem-se a ideia depois de jogá-lo, justamente algumas versões bíblicas falam de cisterna, outras falam de poço, aquele cacimbão, jogaram ele dentro do buraco. Judá, depois, passado um tempo, de algum momento, ele tem a ideia: não, vamos vender José, não vamos matar não, vamos vender José. E nós vamos embebedar a túnica de José com o sangue de um animal e vamos mandar para o nosso pai. Mandar para o nosso pai, quer dizer, eles não tiveram nem aquela coisa de ir lá levar para o pai e tudo, mandaram só a túnica. E aí a gente percebe todo aquele egoísmo da parte deles, né? Ele vai ser vendido justamente pelos mercadores midianitas, tá? Que estavam passando naquele momento por aquele local, e ele vai ser levado como escravo para o Egito. Veja o contraste do que José estava ali enfrentando. Ele era um jovem, filho de Jacó, cheio de honra, amado pelo pai, colocado as melhores vestes, e de repente ele se viu despido daquelas vestes e foi colocado numa posição de escravo. Passou a viagem toda de Siquém até o Egito com os grilhões das algemas nos braços e nos pés, sofrendo ali a humilhação de passar a ser um homem que tinha uma certa relevância na sua terra, e foi para uma outra terra na condição de indigente, na condição de escravo. E aí a gente tem o primeiro momento, o primeiro contraste
na vida de José. Ele tornou-se escravo em uma terra estrangeira, mas no capítulo 39, versículo 2 a 3, diz que o Senhor estava com José e ele era homem próspero. No capítulo de número 49, versículo 22, vai falar que José, ele é um ramo frutífero. Ele é um ramo frutífero. O que isso queria dizer no sentido bíblico? Queria dizer que se o Senhor estava com ele, tudo que José fazia prosperava. Então, se José era um projeto de Deus, não adiantava, tanto fazia ele continuar em Siquém, como ele continuar no Egito, ou ele ir para qualquer outro lugar. Se ele era um ramo frutífero de Deus, ele iria prosperar onde ele estivesse. Amém, igreja? E é assim que nós temos que ter na nossa mente, esse pensamento, tá? E assim, José prossegue na sua primeira fase. Quando ele chega lá no Egito, ele vai ser comprado por um oficial, o comandante da guarda real de Faraó. O nome dele é Potifar. E Potifar leva José. Eu fico imaginando a situação de José, um homem que tinha um lugar de honra, e ele se encontrar no mercado. Aí vem Potifar, olha para ele, levanta a cabeça, mostra os dentes. Olha a humilhação do homem desse. Mostra o pé para ver se não tem nenhuma coruba, nem nada. Então tudo isso, os escravos passavam. E ele teve que enfrentar isso. Ele passou por isso. Mas ele foi resiliente. Ele em nada reclamou. E Potifar se agradou dele e levou José para a sua casa. Lá, como nós estávamos falando, José, ele era um ramo frutífero. Se ele era um ramo frutífero, ele prosperou ou não prosperou na casa de Potifar? Prosperou. Em tudo o que Potifar confiou para José, prosperou. A ponto de Potifar colocar José como o administrador da sua casa. Ele podia mexer em todas as coisas, exceto na esposa de Potifar. E a narrativa bíblica, ela vai mais adiante falando que José era um jovem muito formoso. Quando ele foi para o Egito, ele foi mais ou menos com uns 17 anos, cerca de 17 anos ele foi. E por ser muito formoso, ele acabou atraindo a visão da mulher de Potifar. E ela começou a desejar José. Chegou ao ponto dela literalmente caçar José, e vocês conhecem bem essa história, e nós vamos ver justamente na fase 2. Para encerrar essa fase 1, tá? A gente vai colocar aqui a aplicação. Fidelidade no pouco, prepara para maiores responsabilidades. José, ele não reclamava. José, ele pegava a adversidade, trabalhava com ela e devolvia em progresso para ele e para as outras pessoas que estavam junto com ele. Tá? E quais são as lições que nós tiramos nessa primeira fase? Resiliência em meio às injustiças. Essa é a primeira delas. José não permitiu que a dor destruísse seu caráter, como afirma Tiago 1, 2, 4, as provações produzem perseverança. Outro ponto de lição que nós tiramos nessa primeira fase, a fidelidade no pouco, como está aqui. Mesmo na casa de Potifar e na prisão, José trabalhou com excelência. Aqui nós citamos Lucas capítulo 16, versículo 10, que vem justamente nos afirmar: quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. E o que nós observamos aqui? É que José, ele era fiel no pouco, e era fiel também no muito. Ele era um servo da qual Potifar confiava piamente, não tinha nenhuma dúvida sobre o caráter de José. Aqui nós citamos Jenny Wilkes, o último degrau da liderança. Ele ensina que a liderança começa no serviço humilde. E José serviu com dedicação e sem buscar posições. Era isso que era mais bonito na vida de José.
Então, as lições espirituais que nós tiramos aqui é que Deus revela seus propósitos no tempo certo, mesmo quando os outros não entendem. Amós capítulo 3, versículo 7 foi uma referência que a gente tirou. Outro ponto é o favoritismo e a inveja destroem relacionamentos. A gente aprende, de certa forma, na vida de José, que nós devemos, muitas vezes, guardar em silêncio as bênçãos que estão sendo concedidas para nós, para que a gente não venha trazer entristecimento para um irmão que está ao lado, ou inveja para um outro que não tem ainda o discernimento espiritual para compreender que cada um tem a sua bênção que é dada por Deus. A bênção que é dada para mim é diferente da que é dada para o irmão e para outra irmã, mas Deus, Ele abençoa todo mundo, viu, gente? Deus, Ele não tem filhos prediletos. O que Ele tem são filhos mais próximos dEle por intimidade espiritual, que é o que Ele espera de nós. É intimidade. Outro ponto é a fidelidade de Deus permanece mesmo em meio à traição. E aqui nós citamos Salmo 105, versículo 17 e 19. Mandou perante eles um homem, José, que foi vendido por escravo. O Salmo fazendo referência à história de José. Uma aplicação prática para a igreja é que nós temos que aprender a lidar com as críticas ou ingratidão sem perder o foco na missão de Deus. Às vezes a gente se decepciona, a gente acaba se entristecendo com algum fato, ou talvez da gente não ter sido reconhecido por alguma coisa, mas nós temos que compreender que nós estamos aqui, meus amados, é para focar em Deus, na missão de Deus, em Cristo, tá? Os nossos líderes, os nossos pastores, eles são seres humanos como nós, e cometem falhas como nós também. Então, é compreensível que possa acontecer em algum momento alguma falha que não foi intencional, mas nós temos que ter a maturidade espiritual para saber discernir e continuar cumprindo os desígnios de Deus na nossa vida. Amém, igreja? Na família, ensinar os filhos que caráter é mais importante que circunstâncias, mesmo quando são injustiçados. Ainda que se sintam injustiçados, tá? Ainda que se sintam injustiçados, continuar firme no propósito. Firme no propósito. Aqui uma reflexão, uma pergunta retórica, não precisa responder. Como reagimos quando somos injustiçados ou esquecidos por quem amamos? Como nós agiríamos? Aconteceu com José. Ele foi injustiçado e ele nada falou, nada reclamou. Agora sim, nós vamos para a segunda fase, o coração de servo e o temor a Deus. Segunda fase, o escravo fiel e justo, Gênesis 39, 1, 23. Aqui nós temos também uma outra referência, 39, 7 e 9. José recusou a tentação da esposa de Potifar. O temor a Deus e a integridade moral foram marcas de sua liderança. A Bíblia, ela vem narrar que chega um momento que a esposa de Potifar, se aproveitando do momento que estava só ela e ele, ela avançou em cima dele para tentar possuí-lo, mas só que José não aceitou. Quando a esposa de Potifar tentou seduzi-lo, José respondeu o quê? Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus? Capítulo 39, versículo 9. E o que foi que José fez? Ele fugiu ao ponto dela agarrar ele pelas vestes, e ela ainda ficou com uma parte das vestes dele, tá? Se sentindo contrariada, rejeitada, o que foi que ela falou? Chamou os outros servos, dizendo que ela tinha sido o quê? Atacada por José. A falsa acusação. Foi presa injustamente, mas manteve a sua integridade. Versículos 20 a 21. Naquele momento,
a fúria de Potifar se acendeu. E ele não pensou duas vezes, acreditou na palavra da mulher, a qual ele era casado, e encaminhou José para a prisão, onde eram presos o quê? Os oficiais que estavam ali trabalhando com quem antes? Com Faraó. Olha só como Deus ele vai trabalhando na vida das pessoas. Foi uma tragédia na vida de José. Só que Deus já sabia o que ele estava fazendo lá na frente. Ele encaminhou justamente para a prisão, para a masmorra, onde estariam os oficiais de Faraó, que foram destituídos dos seus cargos e foram enviados para lá. Aqui nós temos umas lições espirituais nessa fase 2. A fidelidade a Deus vale mais que qualquer posição. Ele não cedeu à tentação de ficar com a esposa de Potifar. Ele foi íntegro e moralmente correto. Outra lição: a tentação pode ser resistida com temor e oração. 1 Coríntios 10, 13. Com temor e com oração. E outro ponto: a injustiça humana não impede o agir soberano de Deus. Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Alguns princípios nós podemos destacar aqui. José demonstrou temor a Deus e integridade moral. Ele sabia que o verdadeiro líder não se corrompe por ganhos ilícitos ou por prazeres momentâneos, porque a glória que haverá de vir é muito maior do que aquela que nós desfrutamos aqui em terra, nem se compara. E José, ele teria convicção de que algo muito maior estava para ele ganhar, estando fiel ao seu Deus, do que ceder a prazeres momentâneos aqui na terra. Então, assim como Jesus lavou os pés dos discípulos, João capítulo 13, versículos 14 a 15, José demonstrou também humildade ao servir mesmo em situações humilhantes. Da mesma forma, a liderança servidora começa com pureza de coração, é a lição que a gente tem daqui. Não se trata apenas de habilidade administrativa, mas de caráter moldado pelo nosso Deus. Para a igreja, fica a lição para os líderes que devem rejeitar a busca pelo poder e glória pessoal, focando em servir. Use o seu dom sem pensar em prestígio, sem pensar em poder, sem pensar nesses tipos de sentimento que só faz atrasar o ser humano. E na família, maridos e esposas devem cultivar fidelidade e temor a Deus em seus relacionamentos, em sua casa. Os valores, os princípios, eles são muito maiores do que os patrimônios, o dinheiro, posição social, status. Então a gente vê muito na sociedade atual, contemporânea, as pessoas correrem muito para isso. Nós estamos vivendo a era em que está acontecendo as relações superficiais. E nós, enquanto crentes, firmados na rocha que é Cristo Jesus, nós buscamos o quê? Relacionamentos duradouros e profundos em Cristo Jesus. Daí é que eu estimulo muito na classe de EBD que os irmãos, pais de filhos que estão aqui presentes, incentivem seus filhos a produzirem laços de amizades com outros filhos de irmãos aqui da igreja, para que hajam amizade sólida, amizade profunda, amizade verdadeira, dentro de princípios bíblicos e não dentro de interesses terrenos, como a sociedade contemporânea está vendendo aí fora. Esse é o grande diferencial de nós nos congregarmos. Quando nós nos congregamos, nós trabalhamos a identidade cristã para a vida de os nossos filhos. Amém, igreja?
Quando nós nos congregamos, nós nos edificamos espiritualmente e incentivamos e ensinamos os nossos filhos ao real propósito da vida, que é adorar o nosso Deus. O ser humano tem como objetivo principal e primeiro é ser adorador do Senhor. Quando nós estamos fora da vontade de Deus, nós estamos numa vida sem sentido. E José deixa isso muito claro na integridade dele. Não se ouvia falar que José tinha mentido. Não se ouvia falar que José tinha sido, como se fala lá no interior do Maranhão, velhaco. Ele era um homem honesto, íntegro e de uma só palavra. Então, amados, tudo isso nós conseguimos ver na vida de José. Fica aqui outro questionamento, uma pergunta retórica: como manter a integridade e a fé em ambientes hostis? Pessoal que está na área da educação, como manter a integridade e a fé em ambientes hostis, onde você encontra alunos xingando o professor o tempo todo? Onde você encontra as ideologias batendo de frente com tudo aquilo que você ojeriza, onde você vê cenas que são degradantes em escolas, de crianças até se prostituindo no banheiro, como eu já vi um caso relatado por uma cunhada minha, em que ela presenciou 2 jovens se prostituindo dentro do banheiro da escola. Como manter esse eixo, essa integridade e essa fé diante dessas situações? Diante de situações que se aproximam de você, atiçam você e tentam você para que você também faça as mesmas práticas. Práticas muitas vezes que são de corrupção, práticas muitas vezes que são contrárias à palavra de Deus. Como é difícil, meus amados, a gente se manter íntegro num mundo tão corrompido pela maldade que hoje está existindo. E vamos para a terceira fase. Próximo slide, Michel. Terceira fase. Nós temos aqui, na terceira fase, o prisioneiro intérprete de sonhos, José. Gênesis 40, 41. Na prisão, mesmo preso, José ganhou a confiança do carcereiro. Gênesis 39, 23, tá? Gênesis capítulo 49, versículo 22, está afirmando que José era um ramo frutífero. Se ele era um ramo frutífero, o que aconteceu? Capítulo de número, aqui falando que ele era 39, versículo 23. Ele conseguiu na casa de Potifar a confiança de Potifar, e na prisão ele conseguiu a confiança do carcereiro. Ele era um homem tão organizado, de pensamento lógico, sistemático, ele conseguia organizar as coisas, ele tinha uma visão além, muito além que era dada por Deus, que ele rapidamente conseguiu a confiança do carcereiro. E aí o que aconteceu? Com a providência divina, ele vem conhecer os 2 oficiais de Faraó, que Faraó se desentendeu com eles. Faraó se zangou com os 2. E quem eram eles? Era o copeiro real e o padeiro do Faraó. José continuou na prisão. Tá? Muitas vezes nós permanecemos mais um pouco ainda no deserto. Muitas vezes nós permanecemos mais um pouco ainda nas prisões, nas nossas prisões emocionais, nas nossas prisões financeiras, nas nossas prisões de toda espécie, porque Deus, Ele está ali moldando, Ele está ali forjando o nosso caráter, está ali forjando a nossa personalidade, Ele está ali nos transformando num novo ser humano, num novo cristão, para que nós estejamos preparados para receber a bênção que está lá na frente. Amém, igreja? Glória a Deus. E vamos continuando. Aí chega um momento em que José vai interpretar os sonhos de Faraó. Justamente 2 anos, capítulo 41, versículo 1. Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho.
parecia-lhe achar ele de pé junto ao Nilo. E ele começa a contar aqui justamente o sonho de Faraó. Mas vamos concluir aqui essa terceira fase. Na prisão, José ganhou a confiança do carcereiro, interpretou os sonhos do copeiro e padeiro e dos próprios sonhos de Faraó. Depois apresentou plano estratégico para os anos de fome. Isso aqui já é o momento em que José ele encontra Faraó. Mas antes disso, acontece esse episódio que nós estamos falando aqui no início do capítulo 41. Passados 2 anos completos, o Faraó teve o sonho. Tá? E aí, no versículo 2 diz: do rio subiam 7 vacas formosas, à vista e gordas, e pastavam no carriçal. Após elas subiam do rio outras 7 vacas, feias à vista e magras, e pararam junto às primeiras na margem do rio. As vacas feias à vista e magras comiam as 7 formosas à vista e gordas. Então acordou o Faraó, certamente espantado com a visão que ele teve, né? Tornando a dormir, sonhou outra vez. Olha a confirmação do sonho de Faraó. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas, e após elas nasciam 7 espigas mirradas, crestadas no vento oriental. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó, fora isto um sonho. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios, e lhes contou os sonhos, mas ninguém havia que lhes interpretasse. Aí foi aquele momento que o copeiro, ixi, rapaz, lembrei do cara lá da prisão, que eu tinha prometido para ele que eu ia falar dele para o Faraó, e passou 2 anos e eu não me lembrei, vixe. E aquele cara, ele interpreta o sonho, Aí, no versículo 9 diz: então disse a Faraó, o copeiro-chefe: lembro-me hoje das minhas ofensas. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob a prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe, tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos, e cada sonho com a sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos-lhe os nossos sonhos, e ele nos interpretou a cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim mesmo se deu. Eu fui restituído ao meu cargo, o outro foi enforcado. Versículo 14: então Faraó mandou chamar a José, e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Olha a virada de chave que começou a acontecer na vida de José. Fizeram-lhe a barba, trocaram de roupa, já começaram a botar para ele umas vestimentas diferenciadas. Ali o sofrimento estava começando a terminar. O momento do cativeiro estava terminando. E ali Deus preparou até a vestimenta dele para ele estar diante do rei, diante de Faraó. E aí Faraó, ele vem ter com José e começa a explicar a José todo o seu sonho. E aí José, ele fala para ele: isso não depende de mim, mas Deus dará a resposta ao Faraó. E aí no versículo 25, depois de ouvir o sonho contado por Faraó, José vem dar para ele a estratégia necessária para salvar o Egito. Então lhe respondeu José: o sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos. As 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que subiam após as primeiras serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e crestadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó que ele há de fazer.
E eis aí vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome, toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra, e não será lembrada a abundância na terra, em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Agora, pois, olha a estratégia. Versículo 33. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajudem os administradores toda a colheita dos bons anos que viverão. Recolham o cereal debaixo do poder de Faraó, para mantimentos nas cidades, e o guardem. Assim, o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. E o versículo 37 confirma: o conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Dada a estratégia de organização, administração, distribuição e provisão, depois do armazenamento, o que é que Faraó tem revelado pelo Senhor? Versículo 38, disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse a Faraó: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerás todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. E ali, naquele momento, Faraó constituiu toda a autoridade sobre a pessoa de José do Egito. José do Egito, fiel no pouco, fiel no muito. Fiel no pouco, fiel no muito, reconhecido e exaltado por Deus no tempo certo, no tempo de Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, nós vimos aqui a exaltação. Faraó reconheceu a sabedoria de José e o nomeou governador do Egito. Quais são as lições espirituais que nós tiramos dessa fase? Da fase da exaltação. Bom, a primeira lição que nós encontramos é que Deus usa nossos dons mesmo nas prisões da vida. Não importa em qual situação você esteja, Deus ele vai continuar usando você com os seus dons. E você vai continuar abençoando as pessoas que estão ao seu lado. Outra lição espiritual: o tempo de espera é tempo de preparação. Hebreus 6,15. A exaltação vem de Deus, não de homens. O tempo de espera, meus amados, é como nós conversamos agora há pouco. Ele é necessário. Se Deus ele não fizesse esse tempo de espera e de preparação para nós não estaríamos preparados para receber a bênção. Na hora que a gente recebesse a bênção, a gente ia jogar fora. É por isso que muitas vezes, meu amado irmão e minha amada irmã, Deus ele muitas vezes não atende prontamente aquilo que nós estamos pedindo. Ah, pastor, mas eu já orei, foi muito, e até agora Deus ainda não me revelou, Deus ainda não me deu aquela bênção que eu tanto peço. É porque você ainda, meu amado, ainda está no processo de transformação, você ainda está naquele deserto que é necessário. O deserto ele é pedagógico. O deserto é para aprendizagem. O deserto é para os filhos de Deus crescerem. Olha o que ele fez com o povo hebreu. Botou o povo lá para rodar durante 40 anos para aprender. Para aprender. Coisa que eles poderiam ter feito em tempo muito, muito, muito inferior, que era a travessia. Ele colocou todo mundo lá para estar girando no deserto. E assim ele ia ensinando aquele povo. Um povo que era de dura cerviz. Lições para nós que somos líderes. Em primeiro lugar, planejamento e organização são bíblicos, sim, meus amados. Tá? Ah, eu vou girar aqui no manto, eu vou esperar aqui a mensagem de Deus. Não é bem assim, meu amado. O nosso Deus, ele é um Deus de organização.
O Pentateuco, ele mostra ali como prova cabal de que Deus ele organizou o seu povo até chegar à terra prometida. Ele deixou normas, regulamentos e ordenamentos precisos em Números, em Levítico, e confirmou em Deuteronômio. Então, se ele é um Deus de organização, como ele não quer que nós nos planejemos e não nos organizemos? Ah, pastor, eu vou indo e vai surgindo aí na minha cabeça, e eu vou fazendo o que vai dar na minha cabeça. Vou guiado pelo Espírito. Tá? Eu acredito realmente que o Espírito Santo esteja com você, meu amado, minha amada. Mas se você estivesse se planejando e se organizando, o Espírito Santo estaria trabalhando em você muito mais do que você o tempo todo no improviso. Tá? Muitas vezes as coisas não acontecem da maneira mais ideal, mais correta, porque a pessoa ela não se planejou. Tem que haver um planejamento e tem que haver uma organização. José demonstrou que líderes devem pensar no bem coletivo, não apenas em interesses pessoais. O objetivo da gente é alcançar o bem comum. O interesse pessoal, ele é secundário e ele é reflexo. Eu tenho que estabelecer objetivos comuns para beneficiar a coletividade, e beneficiando a coletividade, eu tenho essa retribuição. Outro ponto interessante para a liderança servidora é que, conforme destaca Jane Wilkes, os líderes devem capacitar outros e compartilhar responsabilidades. Aqui a gente vê o exemplo claro de José, falando que deveria ser ajuntados outros administradores para auxiliar esse gestor. Enquanto esse gestor estava organizando e planejando, outros administradores estavam também trabalhando no planejamento, na organização e na execução dos planos que foram feitos pelo gestor principal. Dessa forma, eles conseguiam alcançar maior o número de pessoas, maior a terra, e conseguiam juntar mais cereais nos celeiros, dessa forma organizada. Assim, eles conseguiram ajuntar o maior número de cereais possível nos celeiros, para que eles pudessem passar o período de crise, que foi 7 anos de seca, sem passar fome. E o que é melhor de tudo, tornou o Egito a grande superpotência mundial no grande celeiro do mundo, porque todo mundo passou a comprar do Egito, inclusive os irmãos de José. José organizou equipes e sistemas para armazenar e distribuir os alimentos. Para a igreja fica uma aplicação prática: planejar ministérios e recursos com sabedoria para tempos de escassez. Na família, ter planejamento financeiro e emocional, preparando-se para as crises. Tá? Nunca ande no limite. Quem ainda não tem fundo de emergência, pelo amor de Deus, criem um fundo de emergência na casa de vocês. Vocês não sabem o dia de amanhã. Mas a gente aprende com a lição de José que a gente tem que ter uma sobra. A gente tem que ter aquele dinheirinho para no momento que o menino caiu, precisa ir na farmácia, o menino caiu, tem que levar no médico depressa, cuida, corre. Ou então para socorrer alguém que bate a nossa porta, às vezes um parente. Nós temos que ter esse fundo de reserva, ele é importantíssimo. Uma pergunta para reflexão: estamos prontos para servir a Deus, mesmo quando ninguém nos reconhece? Nós temos necessidade de reconhecimento, porque esse é o salário emocional que nós temos. Mas esse não é o ponto. Nós temos que nos esvaziarmos de nós mesmos e fazermos tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. E vamos para a quarta fase de José, o governador sábio e misericordioso. Próximo slide, Michel. Quarta fase. O governador sábio e misericordioso. José perdoa os irmãos e reconhece a soberania de Deus. Deus transformou o mal em bem. É bem curioso esse momento, né, do encontro de José com os seus irmãos, porque a fome atingiu também a região lá dos seus irmãos, e Jacó, tendo conhecimento da provisão
que o Egito estava dando para os povos, determinou que os 11 irmãos descessem também até o Egito e lá fossem buscar alimentos. E a palavra de Deus diz que José, na hora que avistou os seus irmãos, logo, prontamente os reconheceu, mas eles não reconheceram José. José ali, ele estava falando em egípcio e estava também sendo auxiliado por um intérprete que estava falando ali em hebraico. E aí o que acontece? José, percebendo que os irmãos não tinham reconhecido, ele continuou ainda falando no idioma egípcio, com auxílio do intérprete para falar com eles. Muitos ficam se questionando por que José logo prontamente não se identificou, né? Como o irmão deles, o 11º filho de Jacó. Por que será que ele não se identificou? Pense bem, meu amado, comigo, tá? Isso aqui não está na Bíblia, é apenas uma conjectura nossa que a gente faz aqui. Ele, 11º irmão, filho de Jacó, tá? Com Raquel. Ele tinha um irmão que era quem? Benjamim. E aí o que acontece? José, por motivo de inveja, ele foi vendido como escravo para o Egito. Acredita-se, alguns estudiosos acreditam, que José, antes de se revelar, ele quis saber o que é que tinha acontecido com o seu irmão. O que é que se sucedeu com o seu pai, porque, veja bem, nós conhecemos toda a história porque nós lemos aqui o livro, mas José, naquele momento, não sabia como é que estava o seu pai, e não sabia como é que estava o seu irmão. E aí ele pensou assim, se tiveram coragem de me vender, eles podem ter vendido quem? A Benjamim. Eles podem ter matado o meu pai. E eu preciso saber o que foi que aconteceu. E aí ele começou a interpelar e procurar buscar mais notícias. Foi quando ele descobriu que o pai ainda estava vivo. E ele descobriu também que o irmão estava vivo e que esse irmão não estava com eles, estava com o pai, porque o pai não quis mandar para a viagem, porque já tinha perdido José e ele não aguentaria perder também Benjamim. E José ficou com a vontade de ver Benjamim. E aí o que foi que José fez? Ele usou de estratégia. Estrategista que ele é, ele falou, não, vós sois espião. Vós sois espiões, vocês vieram aqui para o Egito para espionar-nos. Não, meu senhor, nós somos pastores de ovelhas. Nós não somos espiões. Sim, vós sois espiões. Vocês vieram para cá para nos espionar e fazer mal para o Egito. Vocês vão ficar todos presos. Pegou e deu aquele susto em todo mundo. Passou todo mundo preso, 3 dias. Aí depois ele liberou, dos 11 liberou 10 e ficou quem? Simeão. Ele disse, agora vocês, para provarem que vocês estão falando a verdade, vocês vão até a casa do pai de vocês, e lá vocês vão me trazer esse irmão que vocês estão dizendo que tem lá, para provar que vocês não são espiões, que vocês estão dizendo a verdade. E assim foi feito. Eles chegaram até lá, levaram provisão, que José mandou a provisão, tudo e tal. Conseguiram convencer o pai, depois de muito tempo. O pai ficou reticente de não querer mandar o filho, o Benjamim, porque ficou com medo de perder o Benjamim todo, aquela coisa. E aí aconteceu deles conseguirem convencer a Jacó. E Jacó mandou o Benjamim. Quando chegou lá, que José viu os irmãos e viu o Benjamim, ele já respirou aliviado. Vixe, pelo menos o meu irmão está salvo, está tudo bem, né? Aí fez aquele banquete, fez aquela coisa e tal, recebeu os irmãos, né? E aí a gente vê toda a maneira que Deus vai tratando naquele processo de perdão de José com os seus irmãos, né? São muitos detalhes, né? Ele, por último, ele pega e coloca, manda o servo colocar alguns copos, uma taça, manda colocar uma taça no saco de Benjamim quando eles vão de volta para a terra de Jacó, né, em Canaã. E aí justamente para que ele pudesse reter o Benjamim. E aí ele manda o copeiro atrás dele, já sabia já que o copo estava no saco de Benjamim, e aí a gente vê toda aquela questão dele querer mandar buscar novamente todos eles, e como ele vê Benjamim com o copo dele lá dentro do saco, ele diz, não, Benjamim vai ficar comigo. E aí fica toda aquela comoção,
em que eles disseram assim, não, o Benjamim não pode ficar, porque o nosso pai ele não aguentaria. Ele começa a verificar a compaixão e o arrependimento dos irmãos. Aí chega um momento crucial, em que um deles fala, salvo engano, Rubem, ele chega e fala, veja o que acontece isso conosco, tá? Não foi isso que aconteceu conosco devido a tudo aquilo que nós fizemos no passado em relação ao nosso irmão José. E José ouviu esse lamento. E nesse momento a palavra de Deus diz que ele se comoveu. Ele se comoveu a tal ponto dele se retirar do local e ele foi para outra sala e lá José chorou copiosamente. Talvez se relembrando de todo o calvário que ele passou. E até aquele momento que ele se encontrava com os irmãos. E aí, num dado momento, José pega e retorna, né? Retorna e se comunica com os servos dele, né? Faz, depois ali, de todo um arranjo, de todo um acerto, a revelação dele. Ele vem se revelar como José, filho de Jacó, José do Egito. E ali todos os irmãos ficaram estarrecidos com aquela revelação, se cumprindo a promessa de Deus na vida de José, tá? Aquele molho, né, de cereal em pé e todos os outros 11 ao redor dele, reverenciando ele de pé e os outros curvados. Então era o sonho que foi dado por Deus para José, se completando, se concretizando naquele momento, onde todos conseguiram compreender os desígnios de Deus para a vida não só de José, mas para a vida de toda a nação de Israel. Então, José ele vem falar no capítulo 45, versículo 5, dizendo, Deus me enviou adiante de vós para a conservação da vida. José poderia ter se vingado dos irmãos, mas escolheu perdoar. Vós intentaste o mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem. Aquilo que era mal, Deus converteu, transformou em bem, transformou em livramento, transformou em vida, não só para José e seus irmãos, mas para todo o povo hebreu. Gênesis 50, 20. Então, após a reunião da família, José trouxe Jacó e toda a família para o Egito. José vem apresentar Jacó para Faraó. Faraó o recebe muito bem, recebe todo o povo hebreu, né? E nós temos aqui algumas lições espirituais. Algumas lições espirituais. O verdadeiro líder restaura vidas e não se vinga. Aplicação, perdoar e promover reconciliação na igreja e na família, já é uma aplicação prática que a gente vai olhar mais adiante. Mas a lição espiritual nós temos 3 aqui. O perdão, meus amados, é o selo da liderança servidora. Nós não devemos guardar mágoa. Perdoar sempre. Isso é um tratamento espiritual que nós, enquanto líderes, temos que fazer diariamente. É para o nosso bem. É para que flua de uma maneira mais clara, de uma maneira mais assim, ininterrupta na nossa vida, o agir de Deus. O rancor, a mágoa, o ressentimento, a triste lembrança, elas quebram, de certa forma, o link, a conexão que nós temos com o Espírito Santo de Deus. Em alguns momentos, o Espírito Santo ele se entristece com as coisas, às vezes, que acontece da gente ficar ali guardando aquela raiva, aquele rancor, aquela coisa, e nós temos que aprender a liberar perdão. Liberar perdão é um ato que tem que ser nosso de liberalidade. Ah, pastor, mas ele não está me perdoando. Aí é ele com Deus. Você faz a sua parte, que é perdoar. Agora, a pessoa que se perdoou, se perdoou, ótimo, glória a Deus. Se não perdoou, aí é um tratamento que Deus tem que fazer com ela, tá? Outro ponto, outra lição espiritual. Deus transforma o mal em bem. Outro ponto, a providência divina governa todas as coisas.
Para os líderes, resiliência emocional. O verdadeiro líder não se prende ao passado, mas enxerga a soberania de Deus nas adversidades. Perdão como expressão de liderança servidora. José usou o seu poder para restaurar vidas, não para se vingar. Assim como Cristo na cruz, José demonstrou graça imerecida. Próximo slide, Michel. Conclusão e desafio final. Nós temos aqui como conclusão: resiliência, fé e serviço são marcas do líder cristão. José foi fiel no pouco, humilde no serviço e estratégico na crise. Um desafio: devemos nos propor a servir antes de governar, como José fez. Planejar com sabedoria, saber usar os recursos. Perdoar com graça. Confiar na soberania de Deus em todas as situações. Eu disse em todas as situações. Tá? É o famoso crer para poder você ver a graça, a ação sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Próximo slide, Michel. Aplicações práticas para a igreja. Promover uma cultura de serviço onde cada membro use seus dons para edificar o corpo de Cristo. 1 Pedro 4,10. Nós temos que procurar buscar sempre, meus amados, fazer um trabalho por excelência, desenvolvendo os nossos talentos, desenvolvendo os nossos dons, tá? Para que a gente possa trabalhar de uma maneira mais por excelência na igreja. Outro ponto 2, de aplicação prática: estimular líderes a planejarem os ministérios com visão estratégica e dependência de Deus. Provérbios 16, 3. Eu creio que essa igreja ela é muito abençoada, porque ela faz muitas reuniões de planejamento, há estímulos para que as pessoas consigam demonstrar ideias, sugestões. Para quê? Para que a gente possa fazer a obra de Deus com mais perfeccionismo, tá? Deus ele não dá pouco para a gente, Ele dá para nós o melhor. E Ele espera de nós também que nós venhamos dar o melhor para Ele também. Amém? Ponto 3, terceira aplicação prática: incentivar a reconciliação e o perdão entre os membros, seguindo o exemplo de José. Tá? Se tiver alguma pendência, se tiver algo que você ainda tem com relação a algum irmão, vá, converse com ele tranquilamente, faça as pazes, tá? Fortaleça os vínculos. Isso é importante para a nossa igreja, é importante para o curso do corpo de Cristo, para que a gente tenha aqui uma ação direta do Espírito Santo sobre as nossas vidas e sobre a vida da igreja. E quarto aqui, para finalizar, ensinar a resiliência cristã, capacitando a igreja a enfrentar crises com fé e esperança. Eu acho que a palavra-chave aqui, que é a resiliência cristã, ela tem que estar presente em toda a nossa igreja. Tá? Nós todos estamos passando por uma época de muita crise, estamos passando por uma época de muitos desafios. Desafios familiares, desafios financeiros. Nós estamos aí com situações de mudanças, de transição, e tudo isso nós temos que nos comportar de uma forma resiliente, de uma forma que nós possamos superar as adversidades com uma capacidade de saber nos adaptarmos diante desses desafios. Nós temos que saber nos adaptarmos, tá? E vamos aqui para o próximo slide, Michael, que vem aqui deixar essa frase, que a gente deixa para os irmãos. A vida de José nos ensina que, quando o homem permanece fiel a Deus nas profundezas do poço, Deus o exalta aos palácios do propósito. O caminho da resiliência é o caminho da providência para nós e para todo o corpo da igreja. Meus amados, essas são as considerações que nós fazemos aqui sobre a vida de José e a liderança que ele veio representar para nós, para a humanidade. Que nós tenhamos essa capacidade de resiliência, essa capacidade de saber ver no momento de crise a esperança, de ver no momento de dificuldade a perseverança, a fé, a alegria, o otimismo, mesmo diante de tantas dificuldades como José
enfrentou. Não é diferente para as nossas vidas. Cada um de nós aqui tem uma realidade diferente, mas com dificuldades também que são relevantes. Mas lembrem-se que nós temos um Deus Todo-Poderoso que provê todas as coisas, assim como Ele soube prover na vida de José. Que Deus abençoe você e a sua família, meus amados. Nós oramos para que a Tua palavra, que é eterna, também encontre guarida, encontre lugar em seus corações. Oramos por aqueles que se encontram encarcerados, que a Tua palavra, que jamais passará, encontre lugar no coração daqueles que têm uma vida tão breve, é como a neblina, é como o vapor que logo se dissipa, mas que nós, em Cristo Jesus, encontramos a vida eterna na pessoa bendita do Teu Filho. Oramos e Te agradecemos, orando em um nome e por amor a Jesus. Senhor, querido Deus, muito obrigado pela alegria de nos reunir como igreja. Oramos por quem está conosco por meio das redes sociais. Agora leva-nos em paz e segurança aos nossos lares. E que o amor de Deus e Pai, a graça de Cristo Jesus, as consolações e a comunhão do Espírito seja com Teu povo, que abençoado diz. Que Deus abençoe.